Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Meu Diário em Vídeo. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho que a maioria deve ter, ou já teve, ou tem constantemente isso. Ou é algo que te atrapalha muito na sua vida. Sabe do que eu estou falando? Sobre vergonha. Isso mesmo, sobre vergonha. Muitas vezes no nosso dia a dia ou na nossa trajetória de vida, da nossa infância até a nossa vida adulta, nós trazemos traumas, por assim dizer, dessa questão chamada, dessa palavra, por assim dizer, chamada vergonha. Muitas vezes, até para nos expressar, para falarmos o que queremos falar, tememos o que o outro vai pensar, também pensamos que não está perfeito, que isso não está bom, e muitas vezes nos paramos. Temos um projeto tão lindo em mãos e não colocamos em prática, simplesmente por medo ou simplesmente a vergonha de se expor. Ai, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? É muito isso. Quero contar aqui uma questão pessoal que aconteceu comigo na minha infância. Eu acho que eu devia ter Eu digo que eu devia ter uns 6 anos, não sei, mas me aconteceu algo que me deixou, por assim dizer, travada na vida. Travada ou paralisada diante de pessoas de, por assim dizer, figuras de autoridade. Eu me recordei no meu reprocessamento com a minha terapeuta, muito grata a ela pela paciência, por todo o carinho que ela tem comigo. Porque terapeuta também se cuida, né? E antes de tudo, para a gente cuidar do outro, a gente tem que se cuidar para que a gente possa cuidar do próximo. E nesse meu reprocessamento, o que é o reprocessamento? É você passar por aquela técnica, aquele método e você voltar. É como se, não é como se, vem as lembranças e você vai reprocessá-las para te gerar outra ideia, ou por assim dizer, o que você vai pensar quando você vê ou relembrar essa cena novamente. Então foi o seguinte, eu me recordei que quando criança, acho que eu devia ter uns 6 aninhos, como eu acabei de falar. E uma professora, eu não me recordo direito, mas eu lembro que eu estava nessa sala de aula, eu me vi nessa sala de aula, vi meus coleguinhas, e lembro que eu não sei se eu não via, ela pediu para mim ler, e eu não soube ler, então ela me repreendeu, e nisso me colocou de castigo, me deu uma palmada na mão, acho que era uma palmatória, não era palmatória, ela pegou o apagador e bateu na minha mão. E recordo que os meus colegas ficaram rindo. Muitas pessoas, por assim dizer, numa cena dessa pode não ter criado nenhum trauma, nenhum incômodo. Eu até então achava que eu não tinha incômodo nenhum com essa situação. Mas fazendo esse filme, relembrando dessa cena, eu percebi que e muitas vezes, por assim dizer, em muitas situações da minha vida, eu tive vergonha de me expressar, de falar o que eu realmente queria falar. Muitas vezes as pessoas falavam coisas comigo e eu, por vergonha ou timidez ou por não querer me expor, aquela criança é como se eu tivesse ficado congelada naquele tempo, no agora, como adulta, com medo de me expressar, de falar o que eu realmente penso de certas situações, ou então quando alguém falava alguma coisa comigo, eu não
Não é revidar que eu digo, é responder ou então dizer não, eu não gosto disso. Sei lá, eu tinha medo, então vinha o medo, a vergonha. Então, o medo realmente está relacionado um pouco aliás, a vergonha está relacionado com o medo. Porque você sente vergonha e vem o medo, porque você pensa assim, se eu falar, a pessoa vai me criticar. Ou então, quando você é criança, então eu passei o quê? Voltando aqui, quando criança, eu passei o quê? A me comportar como as professoras realmente queriam. Então, eu passei a ter um comportamento de uma menina muito boa, para não ser ridicularizada na frente dos coleguinhas, na frente de ninguém. Então, eu passei a ser uma pessoa, não que eu não seja, mas assim, eu passei a adaptar a esse papel de uma aluna muito boa, onde tentava de tudo, tirar boas notas, ser aprovada pela professora, pelos coleguinhas, e isso foi indo para minha vida. Em tudo que eu faço, então tudo que eu fazia, eu tentava ter a aprovação das outras pessoas. Veja o como a gente às vezes não entende o porquê que a gente quer tanto a aprovação do outro. Ou, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, porque fulano vai. O que fulano vai pensar de mim? O que ele vai falar de mim? Sabe? É isso. E daí? Se vão falar, se vão rir, se isso e aquilo, problema deles ou delas, não importa. O que importa hoje pra mim, o que tá me fazendo muito mais sentido hoje, é o que eu penso sobre mim, porque eu convivo comigo 24 horas. Até quando eu tô dormindo, o meu inconsciente, ele tá trabalhando ali. Então, eu realmente eu sei quem eu sou. Quem eu sou, eu convivo comigo. Então, hoje eu tô mais nessa linha de não me preocupar muito com o que falam, o que pensam de mim, sabe? E é isso. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, o seguinte. Procurem ver na sua vida se em algum momento você se sentiu assim, ridicularizado, você foi humilhado, sabe? E você sentiu vergonha daquilo. Então, a vergonha vem acompanhado de um monte de coisa. Vem a vergonha, depois vem a insegurança, porque você fica inseguro de estar em certos lugares. Então, procure na sua vida, se em algum momento você sentiu esse sentimento. E é isso, eu fico por aqui e até qualquer hora, até o nosso próximo vídeo, ok? Fiquem com Deus.